as pessoas vão dizer constantemente para nós que o Natal não deveria ser comemorado. Primeiro que Jesus não nasceu dia 25, não foi em dezembro, não foi desse jeito, não tinha árvore de Natal, não tinha presente, não tinha vela, não tinha guirlanda, não tinha nada. Os caras vão dizer que a árvore de Natal era uma coisa das bruxas, que tinha na Europa, que os caras adaptaram, vai dizer que é pagão, troca de presente é paganismo, e aí os crentes, né, ficam confusos. Porque o Natal deveria ser uma data de celebração para nós, na verdade, de alegria. São as duas datas que nós celebramos, o nascimento do Messias e a ressurreição do Messias. É o Natal e a Páscoa, são as nossas duas datas. Certamente, entre uma data e a outra, a Páscoa é mais, ela sim é a apoteose, né? Está consumado. Mas não haveria consumação se não viesse. Então, esse momento aqui é espetacular, né? É quando Deus dá uma cartada que ninguém estava esperando. Ele encarna e é Deus conosco, Deus presente. Agora, vamos fazer uma meditação sobre isso, né? Uma meditação racional, inteligente, boa, para a gente poder ser abençoado e ficar tranquilo. Primeira coisa, realmente, nós temos que admitir, não encontramos na Bíblia a menção do termo Natal. Então, de fato, nós não podemos negar que não tem Natal na Bíblia. Não da forma como a gente fala. Natal, Natal, Natal. Não tem essa palavra Natal, não tem aquele versículo, né? Celebrem o Natal, assim diz o Senhor. Não tem. Nem uma recomendação apostólica, né? Todos vós, da Galileia, da Galácia, de Tessalônica, celebrem o Natal. Não tem nada disso. Não tem nenhuma menção na Bíblia de que o Natal exista como nós pensamos. Também não tem nenhuma indicação de que os cristãos celebravam o nascimento de Jesus na igreja primitiva. Então, o que a gente chama de igreja primitiva? Aquele primeiro século, né? Século número 1. Até o ano 100, ali, mais ou menos, nós chamamos isso de igreja primitiva. E também não tem nenhum indício de que os caras se reuniam para comemorar o nascimento de Jesus. Até porque eles estavam numa outra vibe, né? Eles estavam vivendo na reverberação, no desdobramento da ressurreição, do impacto que o cristianismo teve sobre a vida das pessoas. Então, de fato, não havia essa preocupação. Você também tem que pensar que no primeiro século, os cristãos viveram sob intensa perseguição do Império Romano, dos judeus, de outras nações, enfim, de outros povos, de outras culturas, de outras religiões. Então, não tinha muito tempo para celebrar, não. O negócio, né, foi frenético naquele primeiro século, onde o cristianismo se espalhou pelo mundo. Entretanto, hoje, há séculos, já há muitos anos, que quase a totalidade dos cristãos, praticamente a totalidade dos cristãos, celebra o cristianismo. No mundo inteiro. E usa o dia 25 de dezembro como data oficial para o nascimento de Jesus. Então, não tem uma recomendação bíblica para essa celebração, não há indício histórico de que os cristãos faziam isso no início, entretanto, virou uma coisa, um lugar comum entre nós que 25 de dezembro é o dia em que Jesus nasceu e pronto. E os cristãos comemoram. Né? A sociedade que já foi cristã, de forma geral, no Brasil, na América, na Europa, né, durante muito tempo, o mundo foi cristão, ela vai adaptando isso. Né? Uma vez que ela não crê mais em Cristo, não tem mais essa perspectiva, ela vai adaptando e muda a noite de Natal para espírito de Natal, né? A magia do Natal, o amor do Natal, aquela coisa do Natal, e o Natal vira quase que uma entidade. Né? Vira quase que uma atmosfera com vida própria, desconectada da fé cristã. Então, isso é um exercício que a sociedade fez. Mas, mesmo assim, mantém-se aí o dia 25 como celebração de Natal, né, como noite de Natal, e a gente acaba sendo bombardeado, né, por todas essas questões de marketing. Né? O Natal entra na nossa casa, né? Querendo, não querendo, né? Antigamente você ia na Líder, lá tinha aquela música, já é Natal, agora nem tem mais a Líder, não tem mais nada, não tinha para quem viveu essa fase. O Natal toma conta, a Coca-Cola, né?
criou o Papai Noel que você conhece, vermelho, né, uma criação da Coca-Cola, né, é uma campanha de marca de Coca-Cola, que a Coca-Cola fez no século XX, né, e ficou o Papai Noel lá, vermelhão, tal, ninguém admite o Papai Noel de outra cor, a não ser a torcida do Grêmio, né, e o boi lá que não é vermelho, o boi azul. O resto, todo mundo é vermelho, por causa daquele Papai Noel da Coca-Cola. Então, isso entra na nossa casa, mas, de uma forma geral, desconectado dessa coisa do Papai Noel, do cristianismo, do nascimento do Messias, desconectado. Então, fica a pergunta para nós, né? Por que a comemoração? É lícito para os cristãos celebrar uma festa que não está explicitamente citada na Bíblia? É lícito para nós? Quando você coloca uma árvore de Natal, tem árvore de Natal na sua casa, Luiz? Botou? Botou. A Andressa já falou. Tem lá? Botou lá, Patrícia, árvore de Natal? Botou árvore de Natal, Priscila? Botou? Botou, Lúcia? É uma árvore de Natal, não, mas é uma árvore. Mas tem. Tem, ela está lá. Se a gente acordar de madrugada, 3 horas da manhã, lá onde está a árvore, haverá doentes dançando em volta da árvore, não? A igreja às vezes fica tão legalista, tão dura nas coisas que ela pensa, e não pensa direito, que fica todo mundo cínico, né? O pastor fala do público, irmão, não pode votar, todo mundo diz amém, mas todo mundo votou em casa. Tipo assim, amém, aleluia. Em casa tem uma árvore gigante lá e pronto. Aí, eu botei por causa das crianças. O que você fez, irmã Priscila? Que botou essa... Pastor, não sei o que aconteceu, eu acordei de manhã, eu estava aí. Lá no século II, segundo século, Clemente de Alexandria, que é considerado uma das melhores mentes do cristianismo, ele já falava sobre o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. E também sobre as controvérsias em torno dessa data. Mas pior do que Clemente é o nosso querido, endeusado, santo, todo-poderoso, a quarta pessoa da Trindade, Santo Agostinho. Porque ele fala sobre a tradição. E ele escreve sobre isso, ele diz, de acordo com a tradição, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso mostra para nós que a comemoração do Natal ela foi tomando forma com o passar dos séculos e foi se acomodando. E o cristianismo foi se acomodando nessa data, isso ficou tudo bem. Mesmo que alguém chegue e diga, né, vai ter os podcasts aí, o cara vai dizer, não, porque o dia 25 é o dia de adoração ao Deus tal. E aí tudo bem, mas seja como for, até Agostinho, certo? Nós estamos falando de uma fase que nós chamamos na teologia de patrística, a fase dos pais da igreja, que é uma fase que define praticamente tudo que nós cremos até hoje, que depois os protestantes da Reforma, lá no século XVI, vão reafirmar o que eles já tinham dito antes e ampliar. Nós estamos falando de uma fase de gente que foi conservadora, ortodoxa e lutou pela defesa da fé. Não estamos falando de crentes quaisquer. Estamos falando de gente que deu a vida para defender a fé e também falava sobre isso, sobre a importância ou sobre a comemoração, a celebração, sobre o marco do dia 25 de dezembro. Então, nós podemos admitir com isso que a celebração do Natal ela foi assimilando costumes das nações. Ela foi se acomodando e a coisa vai ficando, né? As acomodações são naturais. As coisas vão passando de pai para filho, né? De avô para neto, de país para país, de cultura para cultura, né? De geração a geração, e elas vão sofrendo modificações naturais. E isso não desqualifica a essência do que está sendo dito muitas vezes. Mas muda bastante. Então é natural que o cristianismo receba adaptações, que o Natal nosso receba influências. A árvore, a guirlanda, os presentinhos, a meia pendurada, né? Você bota a meia pendurada lá para o Papai Noel botar o presente. Essas coisas todas a gente vai herdando de geração a geração. Muitos dos costumes pagãos sem origem foram se transformando e
vencidos pelo cristianismo, foram se enquadrando no espírito do Natal. Mas observem que essa coisa do enquadramento cultural não tem a ver só com o Natal, tem a ver com tudo. Vou te dar um exemplo. O sacrifício da lei de Moisés. Todas as nações, as antigas civilizações, sacrificavam. Então não foi Moisés que inventou o sacrifício. A lei de Moisés regulamentou o sacrifício e deu a ele um novo significado. Focou para aquilo que Deus queria. Vou te dar um outro exemplo. O dízimo. Antes que a lei de Moisés existisse, o pessoal já dava o dízimo, que era o espólio de guerra, que eram as ações de graças. Já faziam isso. Abraão deu o dízimo lá da conquista dele para Melquisedeque. Isso não tem a ver com a lei. A lei de Moisés foi lá e regulamentou e deu um significado, deu um direcionamento. Agora nós vamos dar o dízimo para isso aqui. Ó. Ok. Ou seja, houve uma adaptação cultural. O texto lá de Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, é uma adaptação cultural dos egípcios, que jogavam seus mantimentos, seus cereais no Nilo, que era uma divindade, para que aquilo fosse dado como oferta. E quando houvesse a cheia, a terra fosse regada, se tornasse frutífera. Aquilo é uma adaptação cultural. As adaptações culturais são normais, são comuns, porque uma cultura vai entrando para dentro da outra e os costumes vão sendo assimilados. Uma outra coisa na Bíblia que nos mostra, que nos fala sobre esse aspecto, também tem a ver com a recomendação que Deus deu aos hebreus, que eles não se casassem com pessoas de outras nações, que eles não se misturassem. Por quê? Porque quando você junta culturas, o sincretismo automaticamente está estabelecido. Não tem como você lutar contra isso. É natural. Então, obviamente, você vai acabar vendo as coisas com mais naturalidade. Deus disse lá na lei, nos pactos, nas alianças, nas conversas, não se misturem, não casem, não juntem, não vão para lá, não tragam para cá. Por quê? Para tentar manter o povo hebreu mais focado no que Deus estava estabelecendo. Mas a mistura é comum. Vou te dar um outro exemplo. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era fariseu. Então, é óbvio que nos textos dele, né, os textos que ele escreve estão encharcados de conceitos do mundo hebraico, do mundo judeu, da lei de Moisés, da interpretação. É óbvio. E da filosofia, porque ele era filósofo. Então, isso é muito comum. Às vezes nós levantamos uma bandeira, não podemos misturar, não podemos trazer. Mas como? Como não nos misturar se nós estamos aqui? Misturados. Juntos e misturados, literalmente. Então, essas coisas elas vão se incorporando. E os reformadores, como eu já falei aqui, eles viram isso com naturalidade. Porque eles estavam onde? Estavam na Europa. Né? Lutero, Zwinglio, Calvino, aquela galera estava na Europa. Que Europa é essa do século XVI? A Europa renascentista. A Europa humanista. É uma outra Europa. É um mundo moderno, de vanguarda, com outras aspirações, com outras discussões de evolução, de transformação, de movimento, que os caras entenderam isso naturalmente. E aceitaram as adaptações e entenderam que a celebração do Natal, dentro da adoração cristã, era legítima. Hoje, alguns pequenos grupos de cristãos, como a gente vê, é sobre isso que a gente está falando, não aprovam a celebração do Natal. Porque simplesmente ela não é mencionada na Bíblia. Mas tem um monte de coisa que a gente faz no culto também que não é mencionada na Bíblia. Né? E tem um monte de coisa que a gente faz na vida que também não é mencionada na Bíblia. E tem um monte de coisa que a Bíblia manda a gente fazer que a gente não faz. Não é verdade? Não. O cara não gosta de Natal. Odeio Natal, odeio Papai Noel, odeio árvore, odeio presente, odeio rapaz. Odeio tudo. Aí ele começa a incorporar para justificar o ódio a fé. Isso não tem na Bíblia, mas na verdade está de mau humor mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E não tem problema não gostar. Concorda? Não tem problema não gostar. Não gostou, não gostou, não tem problema. Não gosta, né?
Eu, por exemplo, não gosto de ano novo. Aquela coisa do ano novo, eu não gosto. Tem gente que é o contrário. Cada qual com o seu cada um. Não tem esse versículo na Bíblia, lá em Provérbios? Cada qual com o seu cada um. Está escrito lá? Agora, pensando na nossa prática, nós cristãos não achamos que a Bíblia aprove esta condenação. Nós que somos cristãos não entendemos que a Bíblia condene a celebração do Natal. Nós não vamos ficar aqui catando texto, igual o cara que fica caçando texto para condenar, como é que é o nome? Tatuagem. Caçando texto para condenar tatuagem. Fica caçando texto para condenar futebol. Nós não entendemos que a Bíblia condena o Natal, nem que condena a celebração. Pelo contrário, esse que é o ponto do texto que nós lemos. A Bíblia é enfática ao nos mostrar a importância histórica desse evento, ainda que a data seja imprecisa. O que está em jogo não é a data, o que está em jogo é o significado. Ok? Não é o dia, é o significado. Certo? É o que significa para nós. E a Bíblia é enfática ao dizer isso. Primeiro, ela registra que no dia que Jesus nasceu, como nós lemos aqui, os pastores adoraram ao rei. Quem são os pastores? Quem eles representam? Representam as pessoas comuns. As pessoas estavam trabalhando. Não são os líderes religiosos, né? Não são os profetas. São comuns. Os caras estavam trabalhando de madrugada ali, na labuta e tal. E a boa nova é anunciada ao homem comum. E eles reconhecem e adoram. Então é importante. Mesmo que você não seja religioso, mesmo que você não acredite em nada, mesmo que ninguém te pegue de surpresa, né? Fui lá visitar o cara, pô, já que você veio, nós estamos comemorando o Natal. É importante. E eles vão até lá, encontram a criança na manjedoura, os seus pais, e reconhecem. E o burburinho rola, né? É a rádio corredora, né? Eles saem espalhando pela cidade que aconteceu uma coisa incrível que ninguém estava esperando. E a Bíblia nos mostra que aquele momento é importante. Os magos que vêm do Oriente, nós não sabemos nem de onde eles vieram, mas vieram do outro lado, de outra cultura, de outra religião, de outro pensamento. E Deus revelou a esses homens entendidos, inteligentes, sábios, pesquisadores, e eles vieram com presentes para um rei. Né? E deram ouro, incenso, mirra para aquela criança, tornando aquele momento pobre, humilde, num momento glorioso, espetacular. E a chegada dos magos gerou tumulto, né, irmão? Gerou um tumulto danado. Quando eles chegaram, Herodes ficou nervoso, a corte, ficou todo mundo. O que esses caras estão fazendo aqui? De onde eles vieram? Estão procurando quem? Estão procurando quem? Quem? O que mostra que foi importante. O dia que Jesus nasceu é importante para os homens comuns, é importante para os poderosos, né? Mexeu com a estrutura da sociedade e, sobretudo, há uma mensagem dos anjos aos homens. Paz na terra. Que paz é essa, irmãos? É o momento em que o Criador estende a mão e se reconcilia com a criatura. Aleluia. Paz na terra. Aleluia. E essa paz é possível por quê? Porque Deus tem boa vontade para com os homens. Amém, irmãos? Que é o que os anjos falam. Então, é um momento escatológico pra caramba. É um momento muito glorioso. Em que tudo que foi prometido através dos séculos se cumpriu naquela noite. E olha que nem se cumpriu inteiramente, mas o primeiro passo foi dado. E os anjos disseram, glória a Deus nas alturas, como nós cantamos, os cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque ele fez algo extraordinário. E os céus se iluminaram, os pastores viram, né, milhares de anjos cantando, glorificando o Criador, porque ele deu um passo na direção do homem. Então, é importante celebrar o Natal. Não tem a palavra Natal, não tem um mandamento dizendo façam um Natal, né? Comprem presentes, não esqueçam da rabanada. Não tem. Eu colocaria esse versículo, se eu pudesse. Mas não tem. Mas a Bíblia não diz isso diretamente, mas ela dá toda a ênfase, mostrando que os homens comuns o adoraram. Os poderosos reconheceram. Os anjos glorificaram. Cristo em nós, esperança da glória. Amém, irmão? Ele veio. Então,
Nós precisamos celebrar o Natal sim também. Agora, nós temos que fazer a meia-culpa. Muitas vezes, como eu disse no início, entramos no frenesi da data, né? Na loucura do shopping, né? E a gente faz a coisa toda atropelada e nem uma oraçãozinha rola. Aí é difícil, né, irmão? Né? Se o anjo estivesse aqui agora, ele diria para a Célia assim, Célia, você tem que me ajudar para eu te ajudar. Né? Tem que rolar uma oração. A Bíblia tem que ser lida. Alguém tem que dizer, se nós somos cristãos, se a nossa casa, se nós professamos a fé cristã e dizemos, alguém entre nós tem que se levantar na noite de Natal para dizer o que aquilo significa para nós. Porque senão ela se perde. E aí os que odeiam o Natal, os que dizem que o Natal não deve ser celebrado, eles vão ficar grandões agora, né? Tá vendo? Eu falei, vocês nem ligaram para o Natal. De fato, essa é a culpa a gente tem que fazer. Presente, não sei o que, videogame, tênis novo, e roupa, não sei o que, o pessoal vai enlouquecendo naquele momento. O cara ganha 2 pares, bota um pé de cada, já sai ali com o videogame ligado a noite toda, e aí se perde. Então, cabe aos cristãos, antes que a coisa comece, antes que perca o rumo, antes que todo mundo se perca naquelas taças e taças e taças de um monte de coisas que bebemos ali, alguém tem que dizer, vamos orar, vamos ler o texto, vamos lembrar por que nós celebramos o Natal. E aí nós resgatamos a essência daquilo que ele significa. Para nós que somos cristãos, o Natal, antes de tudo, é uma demonstração de gratidão. Gratidão pelo quê? Primeiro, que Deus veio salvar os pecadores. Amém, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que nós chamamos de texto áureo da Bíblia, né? João 3,16. Esse é o versículo chave da Escritura. E foi por isso que o Natal aconteceu. Então, primeira coisa, nós temos que agradecer a Deus. Bendito o dia que aquela criança nasceu. Bendito o nascimento. Bendito o dia que aquele bebê chorou pela primeira vez. Aquele choro representa a nossa salvação. Aleluia, irmão. Aleluia. A nossa vitória. Naquela noite silenciosa, não tem aquela música da harpa lá, noite de paz, naquela noite silenciosa, chorou a criança. Bendito o choro. Aquele choro é a nossa alegria, amém, irmãos? Nasceu o Salvador. E é isso que nós temos que lembrar na noite de Natal. Outra coisa importante para nós é que nós já falamos que ele veio nos reconciliar com o Criador. De que forma que ele veio? Ele encarnou, o Verbo virou gente, habitou entre nós, e ele entregou a sua vida e reconectou-se com o Criador. Ele é o primeiro homem a se reconciliar, e por causa da sua vitória, todos nós vencemos. Aleluia. Ele é o primogênito da nova criação. Ele é o primeiro. Fez no nosso lugar, nos substituiu e nos trouxe para si. Agora nós somos co-herdeiros com Cristo, da mesma herança. Estamos assentados com ele nas regiões celestiais. E viveremos com ele para todo sempre. Fomos reconciliados pelo Criador com o Criador, por causa desta noite. E, por fim, esse que nasceu, em breve, porque nós estamos só no nascimento, mas em breve ele vai vencer a morte também. Não é só uma reconciliação momentânea. É uma reconciliação definitiva, porque ele nasce, nos reconcilia e no final ele derrota a morte. E aí, por causa disso, nós somos justificados por Deus. E agora, nem a morte pode nos vencer mais. Então nós podemos cantar, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que é aguilhão, né? É o ferrão, né? Onde está? Acabou, meus irmãos. A morte foi vencida, Cristo venceu. Aleluia. E nós vencemos também. Então, por essas questões bem simples, numa noite que é bem simples, nós, por causa disso, não só podemos, como devemos, a cada ano,
constantemente para que nenhum de nós se esqueça porque nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos, ou por qualquer outra. Estamos aqui porque Deus enviou o seu Filho. E foi nesse dia, nessa noite de paz, naquela noite tranquila, que as coisas aconteceram e mudaram a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor.